Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para todas as empresas. Nós vamos falar sobre saúde mental e relacionamento. E para que a gente possa falar sobre esse tema tão especial, hoje nós temos dois convidados. A Carla Volpato, ela é psicóloga organizacional, e Jorge Coelho, que é o fundador da Medivo Saúde Ocupacional. Bom, Carla, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada, Jorge. Obrigada, Bia, pelo convite. Que privilégio. Carla, vamos começar com você, então. Por que a saúde mental no ambiente corporativo ganhou tanta atenção nos últimos anos? Olha, Bia, é um tema de muita relevância, né? Principalmente pós-pandêmico. O que a gente tem ouvido, né? Principalmente nas organizações, de que os colaboradores estão aí enfrentando, né? Uma série de síndrome de burnout, que não estão bem. O mundo da tecnologia, né? Nós estamos num mundo muito acelerado, onde está todo mundo aí com o celular na mão. Então, isso vem, né? Vem cadenciando aí uma série de doenças, inclusive, né? Levando, estendendo de casa para o ambiente corporativo e tanto do ambiente corporativo para casa. Uhum. Jorge, e como a Medivo Saúde Ocupacional tem trabalhado esse tema com seus clientes? Agora, recentemente, né, tivemos, Carla e Bia, uma mudança importante na norma regulamentadora 1, que ela inclui os riscos psicossociais ligados ao trabalho. Uhum. Esses riscos, eles já eram mapeados dentro dos processos de ergonomia cognitiva e organizacional, e agora eles ganham status de riscos ocupacionais que devem ser inseridos nos programas de gerenciamento de riscos, PGRs. Então, um tema muito importante que nós estamos falando nesse momento, que tem relevância legal, né, da inclusão destes com o trabalho, onde a equipe de SESMIT, né, das empresas e os profissionais que cuidam do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, também devem abordá-los. E a nossa atuação, ela vem desde já há algum tempo, onde a gente mapeia o que é e o que não é do trabalho, porque existe uma grande discussão técnica, profissional e até mesmo científica. Então, aplicamos ferramentas que elas avaliam as condições de trabalho, que são naturalmente esses riscos e as questões ligadas também à realidade de vida daqueles indivíduos, daquelas pessoas, para conseguir principalmente diferenciar se aquela doença, aquele transtorno mental, aquele sofrimento que a pessoa tem psicológico, ela tem origem no trabalho ou se ela tem uma origem das condições de vida pessoal que ela tem. Então, nossa atuação, ela é principalmente para que identificar, primeiro, a origem de onde ocasionam esses problemas, e, num segundo momento, tratar aquilo que o ambiente de trabalho, as condições que existem nos relacionamentos entre as pessoas, entre líderes, enfim, todo o contexto de trabalho pode ocasionar e gerar planos de ação para que se reduzam e eliminem esses riscos. E nesse sentido que você está falando, como que você vê a saúde mental no dia a dia do trabalho? No dia a dia do trabalho, eu vou compartilhar também a questão com a Carla, porque a gente discute as relações que existem entre as pessoas, né? A gente sempre conversa, já trouxe esse tema aqui, e a gente sempre discute a dinâmica, né? Ou a psicodinâmica do trabalho, as relações humanas, o mundo que a gente também vive atualmente, né? O mundo VUCA, como é chamado, né? Instável, ambíguo, que sempre se altera, e a dinâmica do trabalho também vem se alterando, né, Carla? A gente entende que as pessoas não ficam mais muito tempo nas empresas, algumas relações são tóxicas, existe uma certa hostilidade no ambiente de trabalho, né? Sim, sim, muito, muito pertinente a tua fala, Jorge, porque o que a gente tem hoje, né? Uma geração, né? Nunca na história do mundo organizacional, do mundo corporativo, se assim posso dizer, 4 gerações atuando, né, no mesmo momento. Então, nós estamos numa guerra, né? É praticamente uma guerra de gerações diferentes, com anseios, necessidades, facilidades ou dificuldades de aprendizado totalmente diferentes,
né? E isso gera um desgaste mental. Isso, além de ser um desgaste técnico, né? Um sabe mais, outro sabe menos, um tem mais habilidade com tecnologia, outro tem mais experiência com o ambiente técnico mesmo, e isso está gerando um desgaste, e esse desgaste, consequentemente, ele vem, né, trazendo aí as doenças psicossomáticas, doenças, né, do mundo corporativo. Então, é de extrema relevância, né, esse olhar hoje para o colaborador, no sentido, né, de vamos cuidar do nosso capital mesmo, né? Nós precisamos das pessoas, mas nós precisamos das pessoas saudáveis, né? A gente pode ter tudo, mas se a gente não tiver saúde mental, nós vamos ter colaborador entregando a metade. E mediano a gente não precisa, nós precisamos das pessoas na íntegra, né, na sua totalidade. É importante isso que você trouxe também, né? Eu sempre converso com a Beatriz também sobre esses aspectos que permeiam as relações de trabalho. Ela também, Beatriz, trabalha com educação, né, de diversos públicos, e a gente observa a fase e o momento que a pessoa está. Então, eu sempre tive uma visão muito analítica daquilo que é ou não é do trabalho, porque se a pessoa está vivendo um momento de luto ou um momento de sofrimento no contexto dela privado, no contexto dela extra-trabalho, ela não consegue separar. Então, naturalmente, isso vem impactando, né? E é isso que você observa também? Impacta, não tem como, essa dissociação, ela fica muito complicada, né? Então, a pessoa, ela vai para o trabalho, ela leva, sim, as questões dela, que ela está vivendo, que ela está passando, e acaba influenciando também os demais ali daquele ambiente de trabalho, né? Carla, então, falando sobre relacionamentos, né, que nós começamos a falar agora, falando sobre relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho, como que eles influenciam a saúde mental dos colaboradores? Hoje nós precisamos, né, trabalhar com a diversidade. É um tema muito atual, um tema bastante, né, relevante no mercado, diversidade, a inclusão, respeitar cada ser na sua singularidade, né? E a velocidade com que as informações estão vindo para nós, principalmente aí da cobrança do mundo corporativo e da necessidade nossa mesmo. Às vezes não é nem a organização que cobra, a nossa cobrança está diferente, né? Nós precisamos ser melhor em tudo, né, na nossa entrega. E aí, o que acaba acontecendo, né? O quanto eu me cobro e o quanto eu estou cobrando do outro. E aí existe essa diferença de relações. Um é melhor que o outro, né? Eu não sirvo mais para estar nessa posição, eu quero ser um gestor. E aí a gente começa a ter problemas de relações interpessoais. E isso vai, de certa forma, lesando, né, a nossa estada, digamos assim, dentro do mundo corporativo. E isso gera conflitos, né? Totalmente, não é? Muito conflito. E uma coisa que eu observo também é a falta de comunicação dentro, né, das organizações. A gente precisa trabalhar de forma mais clara, mais simples. Nós temos hoje muitos meios de informação dentro das organizações, mas o que informa não comunica, né? O e-mail informa, um intrachat informa, né? Então, daí o gestor chega ali para o colaborador e pergunta, né? Ah, mas você viu, foi mandado comunicado. Mas foi mandado o comunicado informativo. O comunicado é o que nós estamos fazendo, né? Eu estou me comunicando com você, eu estou tendo um contato, isso é comunicação. Né? Esse aspecto que você trouxe da comunicação, em diversas etapas, em diversas questões, ele é o que mais importa no processo mental de entendimento do trabalho, de alinhamento de expectativas, porque é isso tudo que gera. E um aspecto importante também, para complementar a tua resposta, que eu percebo, ele vai muito também do estilo de gestão da empresa. Quando nós lidamos aqui num contexto nosso brasileiro e local aqui do Paraná, e a maioria das empresas na nossa realidade são familiares, esse contexto influencia muito, né, os valores da família com os valores dos colaboradores, né? Isso você percebe também? Sim, muito, né? Eu acho que ele entendeu, né? Eu costumo dizer que quando a gente tem duas pessoas se comunicando, nós não temos duas, né? Nós temos quatro, porque o que eu falo não é o que você entende.
O que você diz não é o que eu entendo. Então, sempre quando tem duas pessoas conversando, existe um ruído de interpretação muito grande. Então, sempre onde tem duas pessoas, a gente tem, né? Temos 4. Onde tem 4, nós multiplicamos por 8. E aí começa o problema de informação, né? A falta da comunicação. Nós estamos num mundo onde nós estamos vivendo muita informação e não tendo mais comunicação. E a falta de comunicação está trazendo esse adoecimento hoje dentro das organizações. E como que as empresas conseguem lidar com isso, né? Com relação à comunicação, com relação a esses conflitos que são gerados a partir disso? Nós temos aí, nossa, super pertinente a tua pergunta, Bia. Hoje a gente tem, né, como a gente iniciou o nosso bate-papo, 4 gerações. Então, a geração Baby Boomer, por exemplo, de 45 a 70 anos, é uma geração que eu comunico com ela de uma forma diferente, como eu vou me comunicar com a geração Z, com a geração Alfa. Então, as organizações têm que entender que quando eu vou fazer uma comunicação, eu tenho que atender todas as gerações. Não é mais um meio de comunicação. Eu tenho que ter um mural, eu tenho que ter a comunicação presencial, eu tenho que ter ali um intrachat, eu tenho que ter um grupo de WhatsApp, né? Porque são gerações diferentes e cada um se conecta com a tua forma, né, de entendimento. Então, nós precisamos sempre respaldar. E a comunicação, né, o líder vai e pergunta, você entendeu o que foi dito? Fez sentido para você? Repita o que você entendeu, aí eu me certifico se aquela comunicação foi assertiva ou não. E se não foi, vamos de novo, né? É o velho ditado, né? O óbvio tem que ser dito. Uhum. A gente não erra. A simplicidade é o auge da sofisticação, né? E hoje a maioria das organizações tem pecado pela falta, né? A gente até tem um termo muito utilizado hoje que é o silêncio organizacional. Eu acho esse um aspecto muito importante que você trouxe também, porque tem um outro fator, né, na comunicação, 2, na verdade. Um deles, a interferência no trabalho. Sempre converso com a Beatriz que a gente muitas vezes não consegue iniciar ou continuar um trabalho pelo excesso de interferências. Em algumas empresas até medem isso como indicador. Sim. Quantas vezes eu fui parado no meu trabalho? Porque se eu fui parado, eu tive uma descontinuidade. Eu levo um tempo para voltar àquela página que eu estava naquele sentido. Então, esse é um aspecto importante, porém totalmente necessário, dependendo do nível de organização, momento da empresa e coisas nesse sentido. Um outro aspecto que vem junto com ele e que algumas empresas já perceberam a sua importância, tanto de maneira interna ou externa, é ter canais de escuta, onde os trabalhadores, os colaboradores, as pessoas, eles têm um espaço seguro, um espaço de confiança para eles conversarem. Sim. E o entendimento passado, né, ou velho, é que trabalho é trabalho, você tem que trabalhar, aqui não é lugar de você resolver seus problemas. Porém, quando a empresa ela entende esse papel de ter alguém que ouça, acolha e tudo mais, né, a gente concorda que isso faz diferença, né? Faz diferença. Com certeza, né? A gente tem aí até ouvidoria interna, né? Outras empresas utilizam também, né, da gestão de compliance, né? Enfim, eu falo, não precisa ter o melhor sistema, não precisa ter uma gestão de compliance. Você precisa ter um canal, né, fluido da comunicação, para que as pessoas tenham esse espaço, ela sinta-se acolhido. O colaborador que ele tem o senso de pertencimento, ele sente que ele é ouvido, que ele é um diferencial naquela organização, ele vai fazer uma entrega diferenciada. Né? Então, cada vez mais a gente tem que se preocupar com isso. Né? A esfera da saúde mental é um tema extremamente importante até 2030 e vai ser um dos maiores desafios para as organizações. E quem estiver preparado, é claro que, né, vai ter sucesso aí, ou digamos assim, vai poder dar um respaldo maior, né, na questão da gestão mesmo de pessoas. Jorge, na Medivo, nós lidamos com vários cenários, vários ambientes diferentes, várias empresas que nós atendemos de
variadas situações. Quais são os principais desafios que você vê de relacionamento interpessoal dentro das empresas? O principal em todas as empresas é a comunicação. Uhum. Ele acaba despontando em primeiro lugar, porque a comunicação ele é um aspecto que envolve questões transversais, tanto de momento de vida, conhecimento que aquela pessoa tem das suas atividades de trabalho, conhecimento que essa pessoa tem da empresa, do negócio da empresa. Então, dependendo do nível e do acesso da comunicação, que foi dito antes, a comunicação não atinge, ele é informado, mas a comunicação ela não atinge seu objetivo final. Então, um dos principais problemas, e ele é transversal e se desdobra em vários outros, é a questão da comunicação. E aí exige uma série de ações que podem ser feitas para que haja um alinhamento. Então, qual que é a correção de um desvio de informação ou de ruídos de informação? Alinhamentos, feedbacks e principalmente algo, né, muito simples, que repete então o que eu te falei, para ver se você entendeu. Porque em muitas das vezes essa comunicação ela é feita de uma forma diferente, e isso também vem com um segundo ponto, que são os valores que cada pessoa traz, que cada pessoa carrega. Cada pessoa tem valores próprios que ela traz naquele ambiente de trabalho. Aí já seria uma questão de alinhamento dos profissionais de RH, principalmente, que fazem recrutamento e seleção, para entender esse quesito. E também, junto com tudo isso, muitas empresas que já entenderam isso, elas têm buscado a melhoria na seleção de pessoas que têm os valores parecidos, porque o significado das palavras, dos símbolos, dos signos, das cores, do jeito de se vestir, do jeito de se falar, eles, quando são homogêneos, ou seja, quanto mais parecidos eles são, maior é o alinhamento que se tem. Quanto mais diferente, maior é o desalinhamento. E aí, o desafio fica maior quando a empresa começa a crescer. Então, o momento que a gente vê também é qual momento que a empresa está. Ela está num momento de crescimento, de desenvolvimento, de expansão. Existem fatores que são estressantes nesse quesito como um todo. Então, é um olhar 360 que a gente precisa ter. Sistêmico. Carly, quais práticas você considera essenciais, então, para essa promoção da saúde mental e da melhoria do relacionamento interpessoal? Olha, uma das melhores práticas, né, como a gente já comentou aqui, é o simples, né, bem feito. Ginástica laboral é fundamental. Algumas organizações ainda vê talvez como algo banal ou talvez que não faça tanto sentido. Eu já trabalhei em empresas que têm e outras que não têm, mas a ginástica laboral é essencial. Coloque ali 2, 3 vezes, 10 minutinhos, leve o profissional, faz o alongamento, liga um som, faz toda a diferença, tá? Não somente na questão física, mas emocional, tá, do colaborador. Outra, né, invista em profissionais que vá uma vez por semana, né, ou a cada 15 dias, enfim, como a tua empresa puder adotar, mas que leve profissionais para falar sobre boas práticas de saúde mental. É fundamental, impossível a gente não ter um resultado positivo com esse tipo de ação. São coisas simples, mas coisas bem feitas e que precisam ser, né, realizadas. Algumas empresas têm sala de descompressão também, né? A sala de descompressão, que, né, é algo que algumas pessoas falam, mas Deus, né, aqui ninguém é comprimido, né? Mas não é isso, né? É um momento de lazer, liga a TV, né, coloca um som ambiente. As pessoas precisam deste momento, né? Precisa desse espaço. É fundamental que a gente tenha um momento de descanso. Jorge, como a Medivo
trabalha dentro das empresas com essa implementação dessas práticas que a Carla comentou agora há pouco? Nós implementamos programas de ginástica laboral com uma abordagem, né, voltada ao lúdico, voltada à dinâmica, né, voltada à interação das pessoas, né, respeitando as diferenças, estudando quem é esse público, porque quando a gente consegue criar um programa com esse desenvolvimento para interação, que é um dos grandes objetivos da ginástica laboral, a gente tem esse benefício, a gente consegue converter, né, aquelas pessoas que não se conversavam, aquela situação toda, Sim, como algo novo. E as empresas também, dentro dessa simplicidade de ações que nós comentamos aqui, devem entender situações fisiológicas entre as pessoas. Um colaborador novo em uma empresa, ele tem um processo de adaptação que dura 90 dias. E o que a gente tem que dura 90 dias quando uma pessoa entra numa empresa? Um período de experiência. Esse período de experiência é para tanto o colaborador quanto a empresa chegarem a uma conclusão que, se os dois quiserem, a relação contratual de trabalho, ela se tenha. E é um período de muita observação dos dois lados, que deve ser analisado de uma melhor forma, porque é um período, né, que chama, alguns chamam de ansiedade de adaptação, estresse de adaptação, tem vários outros nomes, mas o fato é que ocorrem alterações do novo, daquilo que é novo. É um novo ambiente, são novas pessoas, é um novo clima, são sistemas diferentes, processos diferentes. Então, é algo que a gente sempre traz. Nisso vem um trabalho em conjunto de onboarding, né? De recepção dessa pessoa, de comunicação, de acolhimento. Integração. O que é integração? É integrar aquela pessoa naquele sistema vivo que é uma empresa. E dentro dessa empresa, que é esse organismo vivo, verificar se aquela pessoa ela se adapta ou não. Porque pode acontecer de não haver uma adaptação. Não havendo uma adaptação, há um esforço que ao longo do tempo traz as suas dores, traz seus problemas e traz seus outros resultados. E também é muito importante observar as mudanças nas empresas. Então, aquelas que se preocupam, né, com questões de saúde mental, com questões ligadas aí ao bem-estar das pessoas, também verifica impactos. Qual que é o impacto que eu vou ter se eu, por exemplo, contratar mais pessoas, de eu fazer o desligamento de uma pessoa chave da empresa? Enfim, o impacto psicológico ele deve ser medido também nas tomadas de decisão, né, dentro de uma matriz de avaliação, para verificar essa conduta tem esse risco. Então, isso vai gerar aquilo. Então, para prevenir esse risco, vamos fazer antes um alinhamento, vamos tomar uma decisão em conjunto. Então, colocar as pessoas, né, envolver as pessoas nas tomadas de decisão também é algo muito importante, né, nesse sentido. E é uma das formas que a gente aconselha e demonstra às pessoas uma forma nossa de atuação. Óbvio, isso são contextos, isso são ações que vão crescer cada vez mais, porque as dores que as empresas sofrem hoje são reflexo das dores que as pessoas sofrem, principalmente nessa questão mental, que hoje a mente, não mais o corpo humano, antes era muito mais o corpo humano, a mente era pouco e o corpo era muito. Hoje o corpo é pouco e a mente é muito utilizada no trabalho. Então, esses aspectos são importantes para a gente. O corpo hoje em dia está mais treinado, você acha? O corpo está mais parado, né? Porque a maioria das pessoas, dentro de um contexto de trabalho, não sei se já viram aquela figura da evolução do trabalho, o homem acaba sentado na frente de um computador. E hoje, se a gente for ver, é a maior parte da realidade de muitas pessoas. A mente trabalhando e o corpo mais parado. Antes era a mente trabalhando menos e o corpo mais em movimento. Quando você traz, Jorge, a questão do onboard, da integração, né, do novo colaborador, é interessante, né? Às vezes a gente vê assim,
Eu uso sempre uma frase quando a gente está ajudando a estruturar o onboard, que integrar é preciso, mas sentir-se integrado é fundamental. O colaborador que ele se sente integrado, né, dentro da organização, a probabilidade dele estender o contrato dele, né, ele ter uma longevidade no trabalho dele é muito maior, né, dele entender os valores, dele entender todos os programas que tem ali de RH, tudo aquilo que faz sentido para ele. Então, é necessário ter este momento. Algumas empresas, algumas organizações acabam pecando nesse exato momento, né? Onde vai lá, faz um programa de integração, coloca um vídeo, fecha a porta e deixa o novo colaborador assistindo. Então, assim, para nós, eu estou fazendo a integração, mas será que essa pessoa está sentindo-se realmente integrada? Né? Será que esse é o melhor modelo? Porque quando a gente fala que nós estamos num mundo acelerado e que o mundo mudou, e nós, RH, nós estamos fazendo a mesma coisa? Nós estamos contratando as pessoas com o mesmo perfil? Nós estamos treinando as pessoas no mesmo formato? Nós estamos dando os mesmos benefícios? Será que não faz sentido a gente olhar e levar, né, uma ginástica laboral criativa, levar um programa de educação continuada, levar para dentro da nossa organização um programa, né, onde vai cuidar da saúde mental do meu colaborador? Então, essas ações são essas frentes que a gente precisa estar olhando. E uma outra coisa importante que ainda não falamos, mas há tempo, é o clima organizacional. Porque o clima, né, que é algo ao mesmo tempo subjetivo, ele é vivido, né? E ele é vivido e ele é sentido. Ó, o ambiente está pesado. Eu cheguei na empresa, hoje estava um climão. Isso. Esse clima organizacional também é um fator determinante, né, na saúde mental das pessoas. Por quê? E como que a gente estuda isso, né, do ponto de vista interno, né, do ser humano? A utilização, né, dos aspectos cognitivos que ele tem no trabalho. Então, quanto tempo ele tem que ficar concentrado por dia no trabalho? Quais são as tomadas de decisão que ele toma? Qual é a complexidade que ele tem? Se ele tem treinamento correto para executar aquelas atividades que ele executa, a quantidade de erros que ele tem no dia a dia de trabalho, que são fatores que ali acabam também impactando. Um outro aspecto, que é um aspecto externo, que entra no clima, é o relacionamento entre as pessoas. Sim. Porque eu posso estar só quieto, trabalhando, concentrado, e isso impactar uma outra pessoa que não tem tanta carga de trabalho e que, de repente, esteja com outro tipo de problema. Então, vários aspectos, infinitas variáveis vão criando o que a gente chama hoje de clima organizacional. Isso. E que é um dos maiores fatores que impactam na saúde mental das pessoas. Isso sem falar ainda nos assédios, nas relações que extrapolam os limites ali da ética, da moralidade, que até você trouxe da questão dos canais de denúncia, compliance, ética e tudo mais, né? Então, são aspectos que devem ser sempre vistos e lembrados. E como que você vê as empresas lidando com tudo isso que o Jorge acabou de falar? Eu vejo que ainda tem um gap muito grande, né? Nós precisamos olhar mais para as pessoas. As pessoas hoje buscam ser ouvidas, né? As pessoas estão pedindo esse momento de me acolha, me ouça, né? Às vezes o colaborador ele chega até a nós, não no sentido de nós resolvemos o problema dele, mas de alguém que pelo menos o ouça, né? Dê atenção. Dê atenção, eu estou aqui para te ouvir, né? As pessoas precisam e querem ser ouvidas. E nós precisamos hoje criar canais, né, meios dentro das organizações, porque cada vez mais, né, nós estamos aí num mundo veloz, onde vai exigir muito, como o Jorge trouxe, cada vez mais da nossa, né, sanidade mental. E assim, a gente pode ter tudo, né? Tem até um ditado que diz, você pode ter a melhor cama, mas você não compra, né, uma noite de sono. Então, assim, você pode dar um melhor ambiente, melhor espaço para o teu colaborador trabalhar, mas se ele não estiver bem com ele, emocionalmente trabalhando ali, né, no dia a dia, aderente à cultura,
nós não temos, né, não tem como performar, não tem como a gente se consolidar no mercado de trabalho. E a liderança tem um papel fundamental nesse processo, né? Fundamental, fundamental. Costumo dizer que os líderes têm uma missão aí, né, desafiadora, mas é a educação continuada. É estudar, é entender, principalmente das novas gerações. São pessoas que realmente, assim, eles nasceram na era digital, principalmente a Millennium, a geração Alpha, e é a geração que vai tomar conta do mercado, né? Então, quanto mais a gente entender, né, o que está acontecendo, a nossa educação mudou muito, o mundo e-learning veio agora, né, onde você pode estudar a hora que você quiser, você pode fazer o que você quer. Aí, a hora que esse colaborador entra dentro da nossa organização, é difícil para ele entender que ele tem que bater ponto, que tem regras, porque a gente diz na educação agora que você pode fazer aquilo que você quiser, estudar o horário que você quiser. Então, ele vem com essa liberdade. A hora que ele entra dentro da organização e ele tem regras, processos, normas a ser seguida, é aí que começa a geração do conflito. E como que os líderes podem se preparar, né, para se tornar mais eficazes nessa questão da promoção da saúde mental para esses colaboradores tão heterogêneos? Entender, né, entender um pouco mais sobre essa nova tendência de mercado, digamos assim, e apoiar também, entender que se ele apoiar, junto, claro, do RH, programas que promovam a saúde mental, ele também vai ter facilidade na gestão dele. Jorge, e como que você vê os resultados das empresas que investem em saúde mental? As empresas que já se preocupam com isso, elas já demonstram uma maior maturidade de gestão, porque elas estão não só mas vários passos à frente em se preocupar com um aspecto que já é algo pensado por poucos. Então, uma outra questão, o mundo tem caminhado para isso, né? Numa questão de conformidade, uma questão de qualidade de vida, uma questão mais humana, também no sentido de humanizar o trabalho, humanizar as relações, né? O trabalho por si só, como definição, é um instrumento de tortura. Trabalho significa tripalium, que eram 3 paus que eram utilizados para castigar as pessoas que não queriam trabalhar. Então, a origem do trabalho já denota, já demonstra um sofrimento, uma penosidade, porque o trabalho ele começou sendo penoso para o corpo humano, para o homem que trabalha. Então, com excesso de esforço físico, excesso de carga horária, sempre com excessos, sempre chegando no limite. Hoje, esse limite é mental. Então, essa extrapolação, né, da carga mental, essa sobrecarga que existe, também atualmente é o que tem feito com que pessoas se afastem do trabalho pelos famosos CDF. Né? Aqueles que não ganhavam tanta notoriedade hoje já ganham. E as empresas podem monitorar, né, junto com o setor de saúde e segurança do trabalho, seja terceiro ou interno, os CIDs. Quais são os motivos de afastamento? Um colaborador, né, que se afasta por um CDF ou qualquer afastamento, sim, isso gera custos para a empresa, tanto da sua ausência quanto da sua reposição. Então sai muito mais caro remediar do que prevenir. Sem contar, né, Jorge, que daí sobrecarrega o time que está lá. E aí você pode, né, desencadear também de uma forma indireta com que esse teu colaborador também venha a ter um problema. Então é uma sucessão de problema e de carga, né, excessiva por estresse de trabalho. E aí você pode desencadear outros e outros problemas como, né, o primário. Até mesmo chegando a um ponto, como a gente ouve comumente nas empresas, memes, vídeos por aí, né, a instalação do caos. Isso. Muitas empresas falam, como é que tá? Então, um caos. E por que tá isso? Por
porque isso não foi olhado, não foi visto Não foi prevenido. e perdeu-se o controle. E assim, um dos 3 maiores desafios aí das organizações até 2030, né, estudos trazem isso, a própria Great Place to Work, né, soltou recentemente aí, que vai ser o quê? Treinamento da liderança, né, formar sucessores, porque os jovens não querem mais, né, não, síndrome de burnout não, ficar igual meu chefe não, né, e a terceira, que vem muito de encontro com o que nós estamos falando, é empresas se preocupar com a saúde mental. Essa é a tendência até 2030. Então, o quanto é importante esse tema que a gente está trazendo hoje, o quanto relevante, né, ele vai ser principalmente para a geração milênio e também a alfa, né, que ainda nós não chegamos, a alfa está vindo, né, 18, 17 aí, mas é uma tendência. E eles valorizam muito as organizações que têm o quê? Boas práticas que promovem saúde mental, boas práticas que promovem um ambiente corporativo voltado à questão do meio ambiente, que também vem de encontro com o ESG, né? Então, está tudo muito interligado, né? É um desafio para nós, mas é um desafio comedido, é um desafio que eu acredito que está todo mundo já olhando com bons olhos, né? E falando sobre resultados, então, né, Carla, quais são os benefícios concretos que você vê nas empresas que optam por investir em saúde mental, que optam em investir nesse aumento da qualidade dos relacionamentos dentro das empresas? Um ambiente colaborativo é um ambiente que proporciona para o colaborador o senso de pertencimento, o senso de engajamento, né? Então, quanto mais você conhece o seu público, quanto mais você faz estudos para entender o que o teu público busca, o que o teu público quer, né? Você vai criando práticas para fazer o quê? O engajamento desse colaborador, o senso de pertencimento dele. É como o Jorge trouxe, a cultura tem que fazer aderência com o meu colaborador, né? Então, quando a gente traz programas de engajamento, programas de senso de pertencimento, o colaborador consegue entender que a empresa está investindo no capital dele, seja ele, né, investimento técnico ou intelectual, ele vai perpetuar, ele vai dar, né, o melhor investimento dele. Só que o que a gente tem tido hoje, né? Um movimento diferente. As pessoas estão muito hoje voltadas ao LinkedIn, estão olhando o que a outra empresa tem, né? O LinkedIn cresceu monstruosamente na pandemia, né? E por que disso? Porque as pessoas foram para casa. As pessoas foram para casa, não sabiam o que ia acontecer na organização que ele estava trabalhando, ele começou a olhar o quê? A grama do vizinho. E de lá para cá esse movimento só cresceu monstruosamente, né? Então a gente precisa olhar, né? E enquanto RH também, que eu sempre prego e eu acredito muito, né? É o RH olhar de dentro para fora e de fora para dentro. O que eu estou promovendo dentro da minha organização para contribuir com a saúde mental dos meus colaboradores? Para ele sentir que ele faz parte disso tudo, que eu estou dando para ele uma qualidade de vida, não só, né, física, com as questões ergonômicas no sentido físico, mas também da saúde mental dele. É impossível ele não valorizar isso. E Jorge, Carla, como que vocês veem as tendências para o futuro nesse tema? Eu acredito que, assim, é um viés sem volta. Né, é fundamental que se tenha. É fundamental que se tenha, que implante, que acredite e que os RHs incentivem essa prática, né? Eu vejo como algo cada vez mais medido, assim como as pessoas sabem hoje quanto elas têm de pressão arterial, quanto elas têm de massa corporal, ou peso, né, como se costuma dizer, a preocupação como que elas têm. Então, alguns termos de saúde mental, elas já entram no vocabulário das pessoas, né? Principalmente ligado a emoções. Estou feliz, estou triste, estou me sentindo deprimida, estou... Né? Enfim. E essas medições também, né, sem deixar, né, de passar por nenhuma delas, porque cada uma delas tem a sua importância, até
como um todo, mas dentro de um limite fisiológico para que isso seja desenvolvido de uma forma a se utilizar o melhor e trazer condições para que as pessoas sejam felizes e que estejam satisfeitas e diante de qualquer situação tenham apoio. E a gente tem vários estudos já falando que essa nova geração, né, tanto a geração Z quanto a geração Millennial, né, e até propriamente dita Alpha, são pessoas que têm mais dificuldade de relações interpessoais, né? Recentemente eu entrevistei um menino com 22 anos, recém-formado em Direito, e ele pediu R$5.000, né, para um cargo de assistente jurídico. E aí, na minha inquietude, eu falei, eu preciso entender, né? Se eu falo que eu gosto de trabalhar com gente, eu preciso entender o que adere esse menino me pedir R$5.000, né? E ele levantou rapidamente o celular e mostrou para mim e falou, o mercado. Eu sutilmente coloquei a mão no pulso dele, eu falei, você me dá licença? Eu falei, esse não é o mercado. O mercado é onde você está. Quantas entrevistas você fez? Ele falou 5. Eu falei, e por que você acredita que você não foi contratado até agora? Sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar. Mas com todo o respeito possível, né? Como se não bastasse, né? Ele agradeceu pela troca de informação. Eu falei, eu preciso dizer para ele onde ele está, né? Trazer ele para a realidade. Eu acho que cada vez mais o exercício do gestor e do RH dentro das organizações vai ter que fazer isso, né? Porque é um menino jovem, ele já nasceu numa geração, digamos que digital, o mundo dele, o mercado de trabalho dele é o mercado que a internet está trazendo. Então, ele não tem a relação, né? E o primeiro, eu entendi que foi assim, para ele aquilo foi um impasse, né? E aí ele chora. Então, é neste momento que se eu tenho, né, um preparo de programas para prevenção, para orientação da saúde emocional, faz toda a diferença, porque é essa geração que vai vir para o nosso mercado, né? Que vai entrar nas organizações. E aí, no desfecho disso, ele era filho de um juiz, né? De Maringá. E impressionante, esse pai me liga 9h30 da noite para me agradecer por eu ter tido a boa vontade de ter tido. Impressionante. Então a gente fala assim, o mercado mudou, né? Mas é o quanto nós estamos dispostos também a nos desenvolver, a nos capacitar para entender sobre isso. Que o mundo mudou, a gente já sabe, é a velocidade que está mudando. Né? E como que a gente vai se adequar também, exatamente, né, enquanto profissional. Não é mais mimimi, saúde mental não é mais mimimi, saúde mental é uma questão de sanidade mental mesmo, né? Não adianta a gente acreditar que nós vamos ter a entrega do colaborador se ele não está bem, se ele não está, né, equilibrado dentro do conceito íntegro mesmo, né? Saúde, corpo e mente. Isso impacta nas empresas, na lucratividade, impacta em tudo, né? Em tudo, né? Um colaborador que não está bem emocionalmente, ele não consegue fazer a entrega dele na íntegra, ele não performa, né? Ele ocasiona problemas de relacionamento interpessoal, gera retrabalho, gera problema com o colega do lado, né? É a falta de empatia, é o atestado que começa a chegar, é o outro olhando e falando por que fulano falta, por que fulano chega atrasado, por que fulano vai embora cedo, e aí começa todos os problemas, né? Na qual a gente poderia evitar se a gente tem uma prevenção. O programa, né, de saúde mental, ele vem como uma prevenção e não como algo paliativo. Bom, quero agradecer a presença de vocês dois, foi uma conversa muito rica, né? Obrigada por compartilhar as experiências, os conhecimentos. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar, de deixar aqui? Apenas agradecer pela oportunidade e que esse vídeo chegue longe. Verdade, com certeza, né? E eu reforço, né, enquanto psicóloga, a importância da gente olhar para as pessoas. Obrigado.